Oi, bom dia. Bolsonaro trocou mais uma vez o ministro de Saúde. Gente, e o Brasil finalmente anunciou a compra da vacina da Pfizer. Vamos lá, vamos para o nosso cafezinho de todo dia? Hora do Bom Dia Acontece, tá começando, vem, me acompanha? O Brasil anunciou a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer, só que essas vacinas só devem chegar no país, só devem ser entregues em setembro. Vai demorar? Sim. É perto do final do ano? Sim, mas é melhor que nada. A falta de vacinas, o sistema de saúde à beira do colapso, fizeram o governo brasileiro se sacudir aí para arrumar mais imunizantes, e foi o que eles fizeram. Só que o Brasil podia estar em outro ritmo de vacinação se o governo tivesse pensado nisso antes, tivesse agido mais cedo. E olha, o presidente Bolsonaro anunciou a troca do ministro de Saúde, sai Pazuello, e entra o cardiologista Marcelo Queiroga. É a quarta troca em um ano, gente. A medida é uma resposta do governo federal às críticas sobre o péssimo desempenho do governo no combate à Covid. A cabeça de Pazuello era pedida há tempos em função do descontrole da pandemia. O novo ministro assume o cargo no momento em que o sistema de saúde do país está à beira do colapso. Faltam vacinas, faltam médicos, faltam leitos, faltam UTIs, olha, falta tudo. O número de mortes no Brasil desde o início da pandemia é de 279 mil. E São Paulo bateu um novo recorde de internação, 10.244 pessoas. O recorde foi no mesmo dia em que começaram a valer as novas regras de isolamento social. A vacina AstraZeneca foi suspensa em pelo menos 10 países por suspeita de efeito colateral grave, como coágulos sanguíneos. Olha, mas nada foi confirmado até agora. A Alemanha, a França e a Itália são alguns dos países, aí dos 10 países que cancelaram a vacina e estão à espera de uma investigação da Agência Europeia de Saúde para então decidir o que vão fazer. A suspensão dessa vacina acontece no pior momento da Europa, aí, que enfrenta a terceira onda de contaminação por causa das mutações. Uma vacina a menos faz diferença sim para combater o vírus aí que avança muito rápido no continente. A direção científica da Universidade da Oxford, aí parceira da AstraZeneca na vacina, descartou qualquer relação entre os coágulos sanguíneos e o imunizante. Vamos ver. E olha só essa notícia, países latinos estão investindo em cães farejadores para encontrar pessoas contaminadas com Covid. Gente, esquadrões de animais devem começar a atuar dentro de 3 meses em aeroportos, rodoviárias, terminais, aí, postos de fronteiras e outros lugares aí, em países como Argentina, Chile, Colômbia e México. Precisa? Nos Estados Unidos, o Mississippi se tornou o segundo estado, depois do Alasca, a liberar a vacinação para toda a população adulta. No restante do país, o governo americano planeja liberar a vacinação geral só em maio, gente, daqui a 2 meses. Enquanto isso, a Casa Branca pediu para os estados, para os americanos permanecerem vigilantes com as medidas de restrição e com o uso de máscaras para evitar exatamente o que está acontecendo na Europa, a terceira onda de contaminação. Só que tem vários estados americanos aí que já começaram a reduzir essas medidas de isolamento social, incluindo o fim do uso da máscara. Bem preocupante. Olha, o número diário de contaminados aqui nos Estados Unidos ainda é de 50 mil pessoas. Gente, 50 mil pessoas por dia contaminadas. Diariamente morrem 1.500 pessoas. A mutação britânica já circula em 48 estados americanos e deve se tornar dominante em 1 ou 2 meses. E novos estudos apontaram que essa variante aumenta o risco de morte em 64%. O número total de mortes aqui nos Estados Unidos desde o início da pandemia é de 535 mil. O Vaticano disse que não vai abençoar uniões do mesmo sexo em uma diretriz assinada pelo Papa Francisco. O comunicado disse ainda que esse tipo de união é considerado um pecado para a igreja. O documento proíbe paróquias em todo o mundo de abençoar essas uniões. Muitos padres aplicavam essas bênçãos como forma de acolher esses casais, uma vez que o Vaticano não reconhece casamentos homossexuais. Pois é, a notícia frustrou
comunidade LGBT e jogou um balde de água fria nos católicos que esperavam ver uma igreja mais progressista. O Papa, no ano passado, parecia ter sinalizado a favor da união civil entre casais do mesmo sexo, só que o Vaticano disse que as palavras do Papa foram tiradas do contexto real, mal interpretadas, que ele nunca indicou uma mudança de doutrina. Só um registro: a atual Congregação para a Doutrina da Fé nada mais é do que a antiga Congregação da Inquisição Universal, criada em 1542. Autoridades apreenderam em Málaga, na Espanha, um submarino amador de 9 metros de comprimento para transportar drogas por baixo d'água. A embarcação ainda estava em término de construção, 52 pessoas foram presas, além de vários quilos de droga apreendidos e mais de 100 mil euros em dinheiro também. Em Pequim, na capital da China, uma tempestade de areia misturada com poluição deixou uma névoa amarelada espessa sobre a cidade. Atividades físicas fora de casa foram proibidas, a ordem era ficar dentro de casa. Essas tempestades de areia costumam vir do deserto de Gobi e são comuns na primavera chinesa. Só que os moradores da capital não viam e não observavam um céu tão carregado e tão alaranjado nos últimos anos. Gente, olha, preocupante. A China inaugurou um hotel com ursos polares. Os quartos têm vista exclusiva para os animais que ficam presos em espaços limitados, pequenos, gente, com piscinas minúsculas. ONGs de defesa dos animais criticaram a iniciativa e a exploração dos animais, desses ursos polares. E olha, uma pintura no muro de uma casa em Bristol, na Inglaterra, do artista Banksy. Aquele artista secreto britânico vai a leilão na Inglaterra. O proprietário cortou a parede e retirou a obra da arte, aí, esse pedaço do muro, com a ajuda de um guindaste. O desenho pintado é de uma idosa espirrando. A casa, que estava à venda, aí, viu o valor disparar só por causa dessa pintura. O valor da casa era 300 mil libras e aí passou para 5 milhões de libras. A gente já imaginou uma pintura numa parede, por causa disso triplicou o valor? Olha, até eu ia cortar a parede para leiloar. É uma fortuna, vale uma fortuna esse desenho. Enfim, já sabe, mais informações, acontece.com, dá uma olhadinha lá. Eu sou Ruth Oliveira Ares, bom dia e até amanhã.